Fala galera do Nuvem de Valores, 27 de abril de 2023. Nesse vídeo vamos trazer alguns pontos importantes para amanhã, dia 28 de abril, já que amanhã será sexta-feira, última sexta-feira do mês. Então temos a fechamento semanal, fechamento mensal. Pretendo fazer um vídeo especial falando do gráfico mensal e dos principais ativos que tratamos no canal. E lembrando que é apenas um canal de estudo, não é um canal de recomendação. A ideia é juntos identificarmos as tendências e surfar sempre a favor da tendência dos ativos. Começando aqui com o IBR3, o IBR3 hoje, quinta-feira, fechamos com queda de 0,98% no R$1,01. O que a gente tem aqui no gráfico? Gráfico semanal, a gente continua fechando abaixo das médias de 80, as nossas médias laranjinhas. O que temos também? Fechamento abaixo das nuvens de Ichimoku. Essa nuvem aqui ainda bem grossa, no futuro plotada ainda vermelha. Percebam que a gente está aqui mais ou menos da casa de R$1,01. A nuvem está aqui bem robusta, né? Quanto mais grossa essa nuvem, maior a probabilidade de não ter um rompimento aqui de nuvem, tá? O ideal é quando o ativo está trabalhando acima das nuvens e vai construindo aqui uma tendência altista. Gráfico aqui semanal também abaixo das duas médias amarela, exponencial de 200, aritmética de 200. Então, no momento, gráfico semanal da IBR3, a gente continua com fechamento abaixo de todas as médias. A média mais importante aqui no nosso gráfico semanal é a nossa média vinho, é a nossa média longa aqui do gráfico Ichimoku. A gente estaria aqui nessa semana de 24 de abril, aqui ela estaria na região do R$1,95. Então, aqui para a gente começar acreditar numa reversão de tendência no gráfico semanal, como a gente aqui estuda o Ichimoku, teria que ter pelo menos um fechamento acima do R$1,95 e aqui o ativo começar a construir topos e fundos ascendentes, tá? A gente ainda teria essa média curta de 9 períodos aqui na região do R$1,56, mas ela é uma média de momento, uma média mais curta, tá? O ideal é que pelo menos o ativo esteja trabalhando acima dela, tá? Então, aqui quem sabe nas próximas semanas a IBR3 começa a trabalhar pelo menos acima dessa média rápida para depois buscar a média lenta, tá? Nos próximos vídeos aí eu vou trazer da IBR3, eu trago um pouco mais sobre o Money Flow Index, sobre o DMI, tá? Mas aqui realmente esses seriam os pontos aqui para sexta-feira, gráfico semanal, tá? O gráfico semanal da IBR3 ainda estaria com os pontos muito distantes, tá? No entanto, temos aqui o gráfico diário trazendo um ponto aqui para sexta-feira. Percebam como a média verde limão e a média vinho tem um cruzamento de que teve de venda pelo Ichimoku há bastante tempo. A gente já alertou aqui no canal, foi entre 2 e 3 de março. O que é um cruzamento de venda? Quando a média curta cruza abaixo da média longa do Ichimoku. Então a gente teve um cruzamento aqui em 3 de março, que ainda foi um fechamento em R$1,33. A gente teve um cruzamento de venda. Percebam como o ativo não consegue fechar acima das nuvens, nem fechar acima da média vinho. Poderia ter realizado uma perda, uma venda, por exemplo, na perda dessa mínima do 1,60 com um stop, tá? O stop seria meio caro mesmo, mas um stop aqui na máxima acima das nuvens, tá? Faria sentido, já que a gente tem uma tendência do semanal baixista, do gráfico diário também, mas realmente aqui ele deu uma oportunidade, tá? Para quem gosta do Ichimoku. No entanto, a gente vai trabalhar aqui com os pontos para essa sexta-feira. Sexta-feira seria interessante, tá? A gente começar a retomar essas médias aqui, pelo menos do gráfico diário. O gráfico semanal a gente está com esses pontos ainda muito distantes, mas os pontos para essa sexta-feira, quem sabe retomar aqui o R$1,10, que é a média rápida do Ichimoku, que a gente vem fechando abaixo dessa média desde o dia aqui 14 de abril, e principalmente a média vinho, que é a média que mais nos interessa, que pelo menos um fechamento acima do R$1,12. Teria que fazer uma forte movimentação nessa sexta-feira, mas seriam os pontos aqui que a gente gosta do Ichimoku, tá? Percebam que desde que ela começou a fechar aqui abaixo da média vinho, foi no dia 2 de março de 2023 e gráfico diário nunca mais retomou essa média vinho, e aí depois teria as médias de 50, 80, tá? Mas a gente gosta de ver os ativos pelo menos acima da média vinho, seja no gráfico semanal, no gráfico diário, dependendo aí do tempo do que você operou, que você fez a sua compra, mas o ideal é sempre manter a operação acima pelo menos dessa média. Então, repetindo, o ideal seria pelo menos aqui a IBR3 do R$1 acima do R$1,12 e o outro ponto seria acima pelo menos do R$1,10, ou seja, um fechamento do R$1,11
ou o fechamento no R$1,13. Final de semana eu vou trazer aí também o IBR3, vou trazer o gráfico semanal, fechamento e provavelmente também o gráfico mensal. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscrever no canal e acompanhe as nossas análises também, para vocês começarem a entender a dinâmica de preço, como que funciona o indicador, que isso que é o que tem de mais valioso que a gente está tentando trazer aqui para vocês. Vamos continuar nosso vídeo agora com o Cogna. Cogna, hoje, quinta-feira, dia 27, fechamento aqui dos R$2, alta de 2,04%. É interessante o que o ativo vem fazendo aí nos últimos pregões, né? Acredito que quem seja acionista esteja por dentro, que acho que foi por volta do dia 12, talvez 11, 12, que quando a BlackRock fez o seu aumento de capital, né, que foi divulgado para o mercado, percebo que o ativo realmente nunca mais voltou aqui, pelo menos para essa região aqui, que fez uma mínima de R$1,72 em 29 de março. Esse aqui é o gráfico diário, tá? No gráfico diário a gente ainda continua fechamentos abaixo das médias amarelas de 200, abaixo das médias de 80, de 50, abaixo das nuvens. No entanto, hoje a gente fecha novamente acima das médias de Shimoku. Aqui fechamento acima dos R$2. Percebam, vou até dar um zoom para vocês enxergarem melhor. A nossa média verde-limão, que é a nossa média de 9 períodos do Shimoku, média vinho de 26. Hoje a gente tem um fechamento acima das duas médias, interessante. Por quê? Além do fechamento acima das duas médias, aqui a gente estaria com um cruzamento de compra, um cruzamento meio estranho, é verdade, tá? Um cruzamento meio de lado, interessante quando realmente faz um cruzamento com a verde-limão, tá? Cruzando realmente para cima, não assim de lado, mas não deixa de ser um cruzamento interessante. Vamos ver aí como o ativo vai responder amanhã, uma renovação de máxima, tá? Nos R$2,02, ou até uma compra aí na abertura, tá? Não estaria totalmente errado pelo Shimoku. Lembrando que eu não faço recomendação, apenas estou tratando do modelo. Não é o tipo de operação que eu gosto, porque é interessante mais quando tem esse cruzamento de média curta, cortando no Shimoku a média longa, quando a gente está acima das nuvens, que aí é realmente um cruzamento de compra forte, principalmente também quando a gente tem um gráfico semanal operando em tendência de alta, ou seja, quanto mais tempos gráficos tivermos a favor e também operações acima das nuvens, a taxa de acerto provavelmente vai ser melhor, tá? O que eu chamo a atenção para a Cogna, percebam que aqui, olha só, esse candle de 13 de abril, ele deixou um pavio da aritmética de 80, tá? Que foi aqui na região mais ou menos dos R$2,10. A aritmética de 80 estava aqui nos R$2,11 e também a aritmética de 50 aqui serviu como resistência na região dos R$2,08, tá? Então vamos trabalhar com alguns pontos aí para sexta-feira da Cogna. O ideal seria, quem sabe, um fechamento acima dessa aritmética de 50, que realmente o ativo vem visitar aqui novamente. A aritmética de 50 estaria aqui mais ou menos na região dos R$2,02. Então vou colocar aqui para vocês, ó, a aritmética 50, R$2,02, tá? Diária. Seria interessante, quem sabe, um fechamento acima desses R$2,02 para o ativo não começar a compreender que novamente vem tocar aqui na média aritmética, tá? E aí realmente pode dar uma outra oportunidade do ativo vir testar a topo novamente, perder mínima e acelerar para baixo, e não é o que a gente gostaria de ver. Quem sabe um fechamento amanhã acima pelo menos dos R$2,02 para o gráfico diário, quem sabe começar a ficar aí um pouco mais simpático. A gente chama atenção para o Money Flow Index, olha só, ele fazendo uma espécie de fundo mais alto, outro fundo mais alto, indicando aqui alguma espécie de força compradora, tá? Depois daquelas porradas que ele deu aqui, olha só, chegamos a cair no dia 24 de março, queda de 8,87%, interessante como o ativo também veio aqui trabalhar no indicador Money Flow Index, abaixo do nível de 30, aqui ó, ele bateu o nível de 19, muitos traders utilizam o Money Flow Index no nível abaixo do nível de 20, como o nível realmente de sobrevenda, tá? Para quem realmente estava trabalhando com o indicador aqui, pode ter feito um belo trade. Deixa eu até trazer aqui, olha só, quando teria sido o trade, ó, no dia aqui, dia 29 de março, por exemplo, esse candle aqui, uma superação de máxima, ou seja, uma superação do R$1,82, com um stop abaixo, por exemplo, aqui do 1,72, seria um stop
tá? Não tão barato, mas teria sido um trade que teria dado certo, tá? Realmente aqui trabalhando com o Money Flow Index. Então agora no momento a gente quer pelo menos o fechamento aqui acima dos R$ 2,02, e o que a gente não quer para sexta-feira de Cogna, tá? Perder essas médias lentas, lembrando que hoje, tá, as médias estão aqui nesses lugares, pode ser que na sexta-feira elas estejam em pontos diferentes, tá? Mas trazendo esses pontos aqui, não é interessante fechamento abaixo do R$ 1,97, que é onde está a nossa média longa do Ichimoku. Então, a gente não quer fechamento no R$ 1,96, tá? Então, trabalhando, repetindo, ideal acima dos R$ 2,02 pelo menos, e não queremos um fechamento abaixo do R$ 1,96 gráfico diário. Trazendo o gráfico semanal, a gente continua com franca tendência baixista, por isso que é importante ver os diferentes tempos gráficos nas sexta-feira, no sábado, no domingo. Pretendo trazer um especial aí com o fechamento mensal da Cogna também para vocês. Olha só, a gente vê o alinhamento das médias de 200, de 80, de 50, realmente a gente continua aqui semanal com tendência, lembrando que a gente gosta de trazer a tendência para vocês, mas vai da pessoa querer comprar, mesmo com uma tendência baixista, se apoiando talvez numa análise fundamentalista, mas é importante sempre estar antenado com os fundamentos do ativo, né? E com o gráfico. Aqui no gráfico semanal da Cogna para sexta-feira, seria interessante pelo menos o fechamento acima da nossa média verde-limão, que é aqui os R$ 2,02, que é a nossa média mais rápida. Então, um fechamento acima dessa média não quer ser necessariamente uma reversão de tendência, tá? Mas o ideal é o fechamento pelo menos acima dos R$ 2,02, retomando essa média verde-limão, que há algumas semanas aqui que o ativo vem fechando abaixo dela. Para quem gostou da nossa análise, peço deixar um like, se inscrever no canal, assistam outras análises para entender como que a gente analisa o preço, o movimento dos preços, que o mais valioso aqui do canal é realmente entender a movimentação do preço, não necessariamente é falar sobre compra e venda de ativos. Olha só, vamos continuar agora com o Lupatec. Lupa 3, o que tivemos nessa quinta-feira? Fechamos nos R$ 3,22, alta de 0,63%. Vou trazer aqui os pontos para essa sexta-feira da Lupa. Lembrando que a gente tem feito várias análises aí da Lupatec, a gente já tratou várias vezes dessa aritmética de 200. Fizemos até um desenho aqui explicando, tá, possíveis movimentações de preço. Tá? Para quem não assistiu às nossas últimas análises, procurem, eu acredito que tenha sido a penúltima que eu fiz esse desenho aqui e expliquei para vocês. Olha só, a gente vem trabalhando no semanal da Lupa com aritmética de 200, essa linha pontilhada aqui. Agradeço sempre quem deixa o like, se inscreve no canal. Para quem já acompanha nosso canal, sabe que as nossas médias amarelas são as médias de 200. A pontilhada é a aritmética de 200. Semanal foi região de suporte em julho aqui de 2022, foi região de suporte em novembro, tá, pessoal? Mas muita atenção, eu repito, tá? Coisa que eu já comentei com vocês, muitas vezes fecha abaixo da média e volta. Então aí depois a gente vai saber que é um suporte, mas a gente nunca sabe se fecha abaixo e desaba o ativo. Percebam que ele fez região de suporte. Muita atenção, por quê? Aqui, desde a semana aqui do dia 17 de abril, voltamos a fechar abaixo da aritmética de 200. Fiz até o desenho. Pode ser que o ativo faz um zigue-zague ascendente e recupera. Como pode ser que ele vá para baixo. A gente nunca sabe o que vai acontecer. O ideal seria a Lupa trabalhar acima dessa aritmética de 200, que essa semana estaria aqui na região dos R$ 3,68. Para essa semana vai ficar bem distante, bem possível. Amanhã teria que ter uma raríssima movimentação de alta para recuperarmos aqui nessa sexta-feira, tá? Os R$ 3,68. Então vamos ver aqui o gráfico diário. Gráfico diário, a gente continua também fechando abaixo de todas as médias do canal, tá? Lembrando que a gente trabalha aí com várias médias, tem as médias de Ichimoku e outras médias tradicionais, tá? As médias de Ichimoku é a média verde-limão, média curta de 9 períodos do Ichimoku, não é exponencial nem aritmética, ela trabalha com uma ideia de máximas e mínimas. E a nossa média lenta de 26 períodos, aqui a nossa média longa, tá? O ideal é o ativo estar pelo menos trabalhando acima da média vinho. A média vinho da Lupa 3 gráfico diário estaria nos R$ 3,70. E a média rápida aqui, olha só, percebam que o ativo às vezes vem visitar a média verde-limão e depois ele continua a renovar os fundos. Então um fechamento acima dessa média não quer dizer nada, não quer dizer uma reversão. Mas o ideal é pelo menos estar trabalhar acima dessa média. A média verde-limão, média curta, gráfico diário de Lupa 3, estaria nos R$ 3,47, tá? A gente estaria
estaria distante aí de todas as médias do gráfico diário. No final de semana vou trazer uma análise aí para vocês. Percebam, o DMI também, ó, com o DMI negativo ganhando força, o DX também ganhando força, ainda não está acima do nível de 20, ou seja, ainda não tem uma tendência definida, mas a gente nunca gosta de ver o DMI negativo acima do positivo, porque a gente nunca sabe quando pode ocorrer um movimento mais forte aí, tá? De baixa. Muita atenção, a gente não recomenda a compra nem venda dos ativos, mas a gente gosta de ver o que? Os ativos trabalhando acima das médias, seja no gráfico diário ou do semanal, mas o ideal é sempre diário, semanal e até mesmo do mensal, tá? A gente vai fazer uma análise aí mais completa para vocês, fechamento da semana e do mês, da lupa. Aí pretendo trazer talvez no sábado, no domingo, tá? Para a gente conversar mais sobre a movimentação. E aí com o gráfico semanal fechado, a gente pode conversar melhor sobre o ativo. Para quem gostou, peço para deixar um like, para ajudar a divulgar nosso canal. Peço também para se inscrever, para juntos aí melhorarmos a nossa visão de mercado, tá? E sermos vencedores. Forte abraço, bons investimentos!